Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Acabamos de sair do mês em que celebramos o Dia Mundial da Água, 22 de março. Uma importante data para as discussões de acesso à água, acesso ao saneamento básico, água potável, mas também contra a injustiça climática, o racismo ambiental e para discutir mudanças do clima. É claro, ações pela mudança. É por isso que a ONU, a Organização das Nações Unidas, resolveu retomar a discussão da água. No fim do mês de março, promoveu a Conferência sobre a Água, uma conferência global para estudar e propor metas e objetivos internacionais, acordos e tratados, tudo pela água. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. E aí, bora mergulhar nessa discussão? Mas antes da gente entrar nessa onda, eu quero te fazer um convite. Já pensou em mudar vidas no campo? Em transformar vidas através da agroecologia? Pois é, o Centro Sabiá está completando 30 anos. São 30 anos de luta, resistência por uma alimentação saudável, comida de verdade, pela agricultura familiar e pela mudança do campo. São 30 anos dedicados por ação de promoção de qualidade de vida para quem mora no campo. 30 anos de garantia de alimentação, acesso à água e conhecimento. É por isso que convidamos você a participar com a gente nessa luta. Seja um doador mensal, seja uma doadora mensal e transforme vidas. Passa no link que tá aí no post desse site. Vire um doador, vire uma doadora. E agora sim, vamos mergulhar. Bora falar da Conferência sobre a Água da ONU 2023. Falar de água hoje é pensar no futuro, pensar em mudanças do clima e também sobre ações urgentes para tanta gente que não tem acesso à água, não tem água para tomar banho, lavar as mãos ou para beber todos os dias. E é para falar desse tema tão importante que hoje convidamos para a nossa mesa Carlos Magno. Carlos é mestre em agroecologia e desenvolvimento rural sustentável, é coordenador de mobilização social do Centro Sabiá e membro do painel de governança da plataforma Semiáridos América Latina. Ele é diretor da ABONG. Carlos, obrigado mais uma vez por participar aqui do programa com a gente. Olá, gente. Obrigado vocês pelo convite. Assim, é sempre um prazer poder conversar com vocês. Massa, e se você nos acompanha aqui no Centro Sabiá pelas redes sociais, então você sabe que durante toda a última semana cobrimos a Conferência sobre a Água 2023 da ONU. Estivemos lá representados por Carlos Magno, que é esse que fala com vocês agora, nosso coordenador do Centro Sabiá. Até para contextualizar, Carlos, um pouco desse evento, o que foi essa Conferência sobre a Água? Então, João, essa conferência, ela na verdade não é uma conferência das partes, né? Acho que semana passada eu falei um pouco nos vídeos que eu estava gravando, tal, mandando para a ASA. Essa conferência é uma conferência que não é essa conferência onde os países eles se encontram e fazem acordos, como as conferências das partes da ONU, que a gente tem escutado muito falar. Os acordos vão até de madrugada, tal. Não. Essa conferência, ela não tem acordos. Obviamente que ela tem compromissos, é diferente, ou seja, cada país faz um compromisso, cada país escreve os seus compromissos para a relação com a água, ou seja, para esse tema da água e saneamento, água e mudança climática, água e saúde, ou seja, cada país vai escrevendo seus compromissos. Importante dizer que essa conferência, a última conferência que aconteceu foi em 1973, fazem 50 anos que aconteceu a última conferência. E essa é a segunda conferência que acontece, entendeu? Assim, ou seja, também não existiram muitos para trás. Em 73 foi a primeira, essa é a segunda conferência.
Então, existia muita expectativa, né, sobre essa conferência, sobretudo porque a própria ONU, a partir das agências, né, que ela possui, ela traz o número de que 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável. Então, esse é um número muito expressivo, né, para 2023, né, em pleno século XXI, 2023, a gente tem 2 bilhões da população que não tem água potável, mas tem acesso à internet, né? Então, veja, esse é uma grande distopia, na verdade, da sociedade. Então, a ONU traz esse tema, né? Convidou a conferência, ela aconteceu na cidade de Nova York, ela teve como países que convocaram, eu acho que Tajiquistão e outro país agora que eu esqueci, Tajiquistão e um outro país agora que eu esqueci, que os países convocam, né? Então, e as pessoas vêm, governos, sociedade civil e empresas do setor privado também estavam. Então é isso, é uma conferência muito grande, ou seja, tinha mais de 5 mil participantes, tinham sessões interativas dentro da Assembleia Geral da ONU, ou seja, sessões, né, onde estavam os ministros, presidentes de países, a sessão foi aberta e o presidente da Bolívia, por exemplo, falou e foi super legal porque ele trouxe essa percepção da água como bem público e que pertence às comunidades, então isso marcou bastante a conferência, essa participação do presidente da Bolívia, né, então é isso, assim, então, e a conferência foi se passando bom, muitos eventos laterais, né, chama Side Events, mais de 500 eventos diferentes, organizados por Caramba. todo mundo, ou seja, desde empresa, governo, sociedade civil, organizaram eventos multilaterais, ou seja, eventos paralelos, né, e aí, bom, isso também foi dando a dinâmica, porque de fato a conferência ela aconteceu durante 3 dias, e aí, bom, ela aconteceu lá nos eventos interativos. Então, cada dia tinha um painel de manhã, um painel à tarde, ou seja, não eram muitas coisas, mas o que era muito é porque tinham muitos eventos paralelos E acontecendo. grandes discussões, né, E também. grandes discussões. É isso. Então, é isso. A conferência foi super bacana. Eu acho que foi bacana. Teve uma participação boa do governo brasileiro e também da sociedade civil no Brasil. Maravilha. E como você mesmo trouxe, né? Faziam 50 anos, aliás, mais do que 50 anos, desde a última edição da Conferência sobre a Água das Nações Unidas. Desses mais de 40 anos para cá, a ONU vem alertando sobre a crise mundial da água, desigualdade no acesso à água, desperdício, falta de saneamento mundial. Carlos, do que a gente está falando quando a gente fala de uma crise mundial da água? É tão grave quanto parece? É bem grave. É mais grave do que parece. A notícia é ruim, mas é essa. Assim, é mais grave do que parece. A conferência acabou e esse foi o sentimento que a gente teve quando estava discutindo na conferência, porque as pessoas diziam assim: ah, não, veja, me parece que agora a próxima guerra vai ser por água. E aí algumas pessoas diziam: não, não, não. Esta guerra já é por água, ou seja, o que está acontecendo agora já é por água. Então, água como um recurso insubstituível, né? Mais finito, de fato, Sim. ou seja, o mundo já passa uma crise muito grande de água. Isso que eu estava dizendo na primeira, anteriormente, que assim, 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável. O mundo tem 8 bilhões. Se 2 bilhões não têm acesso, imagina, é um quarto da população que não tem acesso à água potável. Se você contabiliza saneamento, esgotamento sanitário, é muito mais do que isso, entendeu? Pois é. Então, assim, a gente vive, na verdade, uma situação muito, muito grave com relação à água no mundo, ou seja, e obviamente que essa situação, João, ela vai se agravando com a crise climática. Por que eu estou dizendo isso? Perfeitamente. Porque você tem agora lugares, secas intensas em lugares, e você tem inundações em outros. Ou seja, isso tem afetado. O ouvinte aí que tá nos ouvindo, né? Se ele pensar um pouquinho e olhar para trás, ele vai perceber que nos últimos anos a gente viu muita notícia de inundação, de desabamento, de seca, muito mais frequentes, né, do que há 20, 30 anos atrás.
ou mais, 40, 50 anos atrás. Então, assim, uma coisa que a conferência trouxe, e aí, bom, eu tive o prazer de participar é, da sessão que trazia a perspectiva de água e de clima, e foi muito legal, que aí traz essa, essa conexão, né, muito forte entre as mudanças climáticas e o acesso à água, as mudanças climáticas e os desastres relacionados à água. Então, ela trazia isso e dizia, ó, se a gente não fizer nada agora, talvez a gente... Bom, a ONU já está dizendo isso. Nessa mesma semana agora saiu o relatório do É IPCC. verdade. Se a gente não fizer nada... E recentemente, Carlos, a gente também teve a COP27, né? A Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, que fez todo um relatório sobre isso. O que a gente vive hoje é uma intensa mudança climática em todo o mundo. Quem são os culpados dessa crise? Aliás, quem é afetado por isso, Carlos? Não, aí, assim, quem é afetado, a gente pode dizer que uma expressão que a gente usa que assim, o sul global. O sul global são as populações que vivem no sul do mundo, né? Que assim, global porque não é necessariamente no sul geograficamente, mas as populações mais pobres que vivem geralmente em países que foram colonizados, entendesse? Ou seja, aí eu estou falando de quê? Eu estou falando da América Latina, eu estou falando de África, eu estou falando de grande parte de Ásia, Ásia Central, Sul da África, Sul da Ásia. Então, falando dessas populações que viveram sob intensa colonização, foram saqueadas, né, foram retirados muitos recursos naturais, ou seja, seus governos são muito débeis ainda, tem muita debilidade, ou seja, a democracia ainda não é uma questão consolidada, os recursos naturais não são suficientes, os acordos internacionais colocam esses lugares, né, em posições muito ruins, né, dentro desse mercado aí internacional, enfim, desse grande mercado. Então, esse lugar sofre mais. E o pior, João, é assim, esses lugares são os que sofrem mais, mas são os lugares que menos contribuíram para essa mudança. Então, Exatamente. essa é uma questão muito contraditória, né, dentro dessa perspectiva climática. Por isso que as pessoas, muitos pesquisadores, muita gente tem falado de justiça climática, né, e não necessariamente só de mudança climática, mas de justiça climática, porque é impossível você pensar que populações que não contribuíram em absolutamente quase nada para os gases do efeito estufa são as populações que mais são e serão afetadas pelas mudanças do clima, pelas secas intensas, pelas inundações intensas. Ou seja, troca em miúdos, é dizer, quem contribuiu para o que a gente está vivendo agora, enquanto contribuição humana, basicamente foi o norte global. Aí eu estou falando dos Estados Unidos, do Canadá, estou falando da Europa. Basicamente, no processo de revolução industrial, esses países são mais poluentes porque esses países usam combustíveis fósseis para tudo, né? Ou seja, para gerar energia, usa petróleo. Então, essa é uma coisa interessante, né, de perceber, né, que, na verdade, quando a gente está falando dos efeitos da mudança climática agora, eles não acontecem agora, ou seja, não é o que a gente está fazendo agora que vai frear isso, porque esses efeitos, eles são resultados de 100 anos atrás, eles são resultados da quantidade de emissão de gases de efeito estufa que foi feita há 100 anos atrás no processo da Revolução Sim. Industrial. Então, assim, isso, a gente vai mitigar os efeitos, ou seja, vai tentar diminuir os efeitos disso, ou seja, tentar diminuir a emissão desses gases, porque se eu emito gás agora, eu contribuo para frente, entendesse? Mais ainda. E o risco é isso, né? Quando eu aumento a temperatura do planeta, eu mudo toda a vida, eu mudo de lugar as coisas, e aí isso cada vez vai se tornando uma catástrofe. E, bom, isso tem tudo a ver com água, né? Isso tem tudo a ver com, por exemplo, com as populações que vivem no semiárido. Aí vamos dar um exemplo. Carlos, isso que você traz, deixa eu até te interromper. É importante, porque a gente fala muito dos números, né? Você trouxe logo os 2 bilhões de pessoas que não têm acesso à água potável. A ONU hoje aponta que são 2,3 bilhões que vivem no estresse hídrico em diversos países. 3,6 bilhões não acessam saneamento. Metade da população, quase, né?
Exatamente. E assim, a gente fala bilhões, números, mas isso é preciso pensar que são pessoas que não têm acesso à água, que não têm acesso pleno à água, um direito humano. O que realmente significam esses nãos, o não acesso pleno à água para populações mundiais, como aqui no semiárido brasileiro, como você já ia trazendo, Carlos? Então, isso significa totalmente exclusão, né? Ou seja, estou falando. Na conferência eu tive a oportunidade de conversar com diversas pessoas, e Uhum. aí tive a oportunidade de apresentar um pouco o trabalho que a gente faz no semiárido, a partir da Rede Asa, e aí com gente de diversos lugares do mundo, né? E a gente dizendo, ó, aí eu dava um exemplo, que eu sempre dou esse exemplo, que eu acho que ele é didático, que é assim, ó, você que tem água na torneira, precisa pensar que tem muita gente no mundo que ainda não tem torneira, muito menos É água. verdade. Então, a dinâmica no semiárido, ela é muito diferente. As pessoas não têm torneira, porque a água Uhum. no semiárido, no rural, ela não chega por tubos e encanamento, ela não chega por um sistema de abastecimento que existe, porque não existe sistema de abastecimento. E a gente se acostumou a isso e a gente disse, tudo bem, né? A gente ia... Mas não é assim mesmo, né? Porque a gente poderia ter um sistema de abastecimento, a gente poderia ter Exatamente. sistemas de abastecimentos comunitários, a gente poderia, mas a gente nunca investiu nisso, né? O governo brasileiro, o Estado brasileiro, nunca investiu nisso de forma séria para resolver um problema sério que é no semiárido. Então, bom, agora há uma oportunidade de investir porque o mundo está querendo investir nisso, porque a própria ONU tem dito que quer sanear e quer água potável até 2030 para todas as populações. Eu tive a oportunidade de conversar há um mês atrás, mais ou menos, com Sérgio Campos, que é chefe da divisão de água do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é quem investe em vários Uhum. projetos de desenvolvimento na América Latina, e ele me dizia que eles estão com ação que querem, de fato, levar água para as populações da América Latina até o final de 2030. Bom, isso é o que se diz oficialmente, mas É uma meta global, eu né? confesso que é muito desafiante isso, entendeu? Talvez a gente não Uhum. consiga chegar lá, ou seja, as populações são muito difusas. E uma coisa é assim, né? Uma coisa é o que se fala na conferência, uma coisa é o que os países estão dizendo, uma coisa é que os políticos, os bancos estão dizendo, as empresas. Uma outra coisa é quando essas pessoas voltam para os seus países, né? Ou seja, muitos países fizeram compromissos bilionários, né? Os Estados Unidos Sim. prometeram investir 49 bilhões de dólares em acesso à água no mundo, né? Em acesso à água e saneamento básico para as populações conviverem com a história do clima. Bom, isso é o que se promete, mas na Uhum. prática mesmo, a gente precisa cobrar muitos governos locais para saber o que vai ser feito, entendeu? Para ver o que é que vai acontecer. Porque pode não acontecer muita coisa, entendeu? Assim, como não vem acontecendo. Exatamente. Os cientistas têm alertado a população, por exemplo, a história do aumento da temperatura. Então tem se conversado muito, mas tem se feito pouco. Então, a temperatura vai continuar aumentando, os gases continuam sendo liberados, os países continuam fazendo isso. Então, assim, eu acho que aí tem uma coisa entre o que uma conferência como essa pode trazer de resultados, e de fato, né, ela encaminha coisas, ela tira compromissos, ela tira, assim, tipo assim, como se fosse as ideias para o futuro, e ela dirige, né, ela de certa forma dirige essas ideias em políticas Sim. nacionais e internacionais. Assim, as pessoas tomam isso como referência porque os países são signatários dos acordos da ONU, então eles obrigatoriamente têm que tomar isso como referência. Agora, transformar isso na prática, na vida das pessoas, aí é um outro passo, né, que os países precisam fazer, e aí é um passo que não é muito simples de ser feito, sabe, João? Ou seja, Uhum. ele exige primeiro um compromisso político, né, dos Exatamente. países comprometidos com essa agenda, comprometidos de forma não só no papel, não só na Assembleia da ONU, ou seja, no seu país comprometido com essa agenda. E depois investir recursos financeiros nisso, né? Ou seja, é preciso ter orçamento para fazer essas coisas. Isso não se faz só com vontade política também. Vontade política é Exatamente. fundamental, mas sem o orçamento isso também não acontece. A água é direito humano e, infelizmente, um direito negado. Somos mais de 2,3 bilhões vivendo em estresse hídrico, mais de 3 bilhões e meio sem acesso ao saneamento. Como mudar isso? Como gerar mudança verdadeira para que menos pessoas tenham que sofrer com as consequências das mudanças climáticas?
Pensa nisso que agora a gente faz uma pausa. Fica aí que o Cantos do Sabiá volta num pulo. Cada árvore conta. Cada planta faz a diferença. A lenha não vale o preço da morte. Mais do que preservar o que ainda está de pé na caatinga, a gente precisa recuperar o que já se perdeu. Derruba árvores sem reflorestar é o acelerador do aquecimento global. Não tem para onde correr. Se desmatar, o clima vai piorar. As agroflorestas ajudam na regeneração do solo e do clima. Salve a floresta do semiárido. Salve a caatinga. Uma campanha do Centro Sabiá contra o desmatamento. Saiba mais em www.centrosabiá.org.br. Aqui nascem as águas. É daqui que surgem os rios. As nascentes geram vidas. Nascentes são fontes de água que brotam, que nem planta, e se formam quando o reservatório natural de água jorra para a superfície. Se bem protegida e preservada, uma nascente pode se transformar em um lindo rio, em riachos, córregos e ribeirões. Mas se não preservadas, as nascentes morrem. E com elas, morrem os rios, os riachos, os animais, as plantas, todos nós. A vida depende da água. A água é vida. É por isso que precisamos defender as nascentes, proteger o meio ambiente e os mananciais. É por isso que precisamos defender as áreas de proteção permanente, as APPs. Preservar as áreas de proteção permanente é garantir solo fértil, abrigo para animais silvestres, crescimento de matas e águas limpas para a produção, consumo, para o campo e para a cidade. A água é um bem natural, insubstituível. Proteja a água, proteja as nascentes. Uma campanha do Centro Sabiá. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Carlos Magno. Hoje estamos falando sobre a Conferência sobre a Água da Organização das Nações Unidas, um evento que acontece após um hiatus de quase 50 anos. E a gente vê que a gente já tem um atraso, né, de metas globais, né? As ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Brasil, enfrentou o governo Bolsonaro nos últimos 4 anos e nos atrasamos nessa meta, né, de até 2020 proteger e restaurar ecossistemas integrados com água, incluindo florestas, montanhas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos. Carlos, estamos num novo governo, o governo Lula. Isso muda? Será que isso ajuda para que a gente possa chegar mais perto de bater essas metas globais? Olha, o governo muda, é verdade, assim, sem sombra de dúvida, é uma outra sinalização que o governo tem dado, certo? Uhum. Mas o caminho não é fácil, porque as estruturas, elas são as mesmas, né? Elas são as mesmas Sim. que existiam. O governo brasileiro, o governo Lula, tem um grande desafio pela frente, que é, de fato, alcançar essas metas. Eu acredito que é possível chegar próximo disso, né, porque há muita vontade política, há pessoas muito comprometidas no governo, né, em cargos, em funções chaves, em ministérios, em secretarias, em diretorias. Agora, a gente tem um grande desafio, João, que é como é que a economia brasileira vai rodar nesse período, e tem um debate sobre a regra fiscal, parará, como é que vai... Sim. Então tem um desafio que é do ponto de vista da economia, como é que se financia isso? A gente tem um Congresso super conservador ainda, ou seja, um Congresso e um Senado, né, que a disputa está muito ferrada lá dentro, então não é uma coisa simples. Então, não é apenas vontade política, que eu tinha acabado de falar. Eu preciso ter linhas de financiamento que me dê a capacidade de financiar esse tipo de ação, que são caras. Né? Eu preciso ter, ou seja, é isso, eu preciso ter recurso para financiar isso. Então, não é só porque eu nomeio o ministro que é o melhor, não, eu preciso, de fato,
ter recursos, eu Claro. preciso ter estrutura para fazer isso. E isso passa necessariamente pelo Congresso, isso passa pelo Senado, isso passa como o Brasil está rodando do ponto de vista da economia, entender essa regra fiscal que vai ser aprovada agora, ou seja, tem um conjunto de coisas que influenciam nisso. Então, a gente fica aí entre essa coisa, entre a cruz e a espada, né? Ou seja, às vezes é isso, assim, a conferência, por exemplo, foi marcada com uma presença muito, muito forte do setor privado. Mas o governo brasileiro teve um posicionamento muito firme e forte, e isso foi muito legal, assim, quem estava presente na conferência representando o governo, tinha muita gente, tinha uma delegação de 50 pessoas do governo brasileiro, entre deputados, senadores e ministros, mas o chefe da delegação era o vice-ministro, né, que é um status de vice-ministro, que é o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, que é o João Paulo Capobianco. E ele foi muito direto, né, quando ele falou na conferência sobre o compromisso do governo brasileiro com a justiça social, mas o compromisso que o governo brasileiro tem de entender que a água é um bem público. Então, por mais que as empresas façam parte desse processo, né, e nesse momento ele reconhecia a importância disso, mas não são as empresas que vão fazer a gestão da água. Quem faz a gestão da água é o Estado, porque a água é um bem público. Então, só quem pode cuidar do bem público são as estruturas, né, que são públicas, ou seja, quem pode dirigir essa história, essa agenda da água. Então, isso foi muito importante, né? Muito embora existe hoje, na verdade, dentro da própria ONU, né, muita clareza disso, de que é importante que as empresas se envolvam com isso, é importante que as empresas investam recursos, né, nessa coisa da água, porque eles acreditam que é importante também ter essa coisa entre empresa, Estado, sociedade civil. Isso está muito claro para a ONU, talvez não esteja muito claro para muitas organizações, mas para a ONU isso é muito claro, ou seja, eles não veem esse jogo sem a participação das empresas. E tinham muitas empresas brasileiras lá, entendeu? Participando desse evento. Perfeito, Carlos. E como você trouxe, né? Esse evento, a Conferência da Água, ela trouxe governos, instituições e comunidades locais. Você, inclusive, participando, né? Com esse papel das organizações. Carlos, qual o papel dessas organizações, plataformas semiárido, a articulação do semiárido, Centro Sabiá e tantas outras nessas mudanças globais, nos objetivos de desenvolvimento sustentável? João, nós somos pequenos nesse jogo aí, mas nós somos muitos. Então, se a gente é muito, a gente tem como fazer diferença. E faz um grande barulho. Faz um também, grande barulho. Eu acho que a nossa principal tarefa é incidir nos governos, desde o nível local até o nível federal, ou seja, até no nível internacional, né? Quando a gente vem para uma conferência dessa, a gente de fato está incidindo no nível internacional. A gente está conversando, a gente está fazendo proposta, a gente está, ou seja, fazendo uma certa pressão ali. Então, eu acho que a grande tarefa das organizações da sociedade civil, no Brasil e no mundo, de fato, é construir modelos e demonstrar modelos úteis, entender-se, eficazes de gestão de recursos hídricos, de recursos naturais, de pessoas, ou seja, construir, que eu acho que a sociedade civil faz, né, as ONGs, como laboratórios vivos, né, do que a gente está acontecendo, mas é num nível muito pequeno, né? Sim. E eu acho que o nosso papel é, de fato, assim, fazer uma incidência no governo, fazer pressão no governo, para garantir que essas políticas elas cheguem às populações, para garantir que as pessoas tenham acesso à água, para garantir... Então, o papel da sociedade civil, ela é construir essas experiências que estão vivas, que estão acontecendo, que nós temos no semiárido, em vários lugares, mas, ao mesmo tempo, fazer incidência no governo, assim. Eu acho que uma lição que a gente tirou, pelo menos até agora, na nossa história, é que se a gente quer fazer que isso chegue para muitas pessoas, que esse benefício chegue para muitas pessoas, é preciso que isso se transforme em política pública. Foi isso que aconteceu com o programa de cisternas. Ou seja, ela virou política pública e as pessoas puderam acessar porque tinham recursos garantidos na União para que se construísse cisternas. Então, ou seja, deixa de ser projeto, passa a ser uma política pública, passa a ter orçamento garantido. Obviamente que não é tão simples assim, né? Porque no governo Bolsonaro se cortou, ou seja, o orçamento. Se cortou para a saúde, né? Se cortou para a educação. Então, obviamente é isso. Então, manter esse equilíbrio e essa pressão política constante é um desafio, porque agora com o novo governo, um governo que, de certa forma, nós ajudamos a eleger, né, para tirar o bolsonarismo, para poder a gente voltar a esse estado de normalidade democrática, a gente precisa se manter
atuante e incidindo sempre, porque senão a tendência é que a gente se acomode. Se a gente se acomodar, a coisa não funciona. Então a sociedade civil tem um papel assim fundamental no que diz respeito e ampliar os espaços de participação social, João. Ou seja, a gente precisa participar mais de forma mais direta, entender essas pessoas. Perfeito, Carlos. E assim, a gente trouxe que estamos atrasados, passamos por um governo de atrasos, de muita negação e de cortes. Como é que hoje, nesse novo governo, com essa ideia de cobrança mesmo, como é que a gente fiscaliza, cobra e de fato muda por um Brasil menos dividido em quem tem acesso e quem não acessa a água? A gente tem que ocupar os espaços de participação social que existem, que já existem, né? Assim, os conselhos, desde o município, conselho de merenda escolar, conselho de educação, conselho de saúde, né? Até você ir ocupando os espaços estaduais e nacionais. Eu acho que, e assim, e se articular, entender se localmente com outras lideranças, ou seja, é o que a gente já tem feito, né? Ou seja, é preciso ocupar os espaços de participação social, porque eles existem para isso, ou seja, e a gente precisa levantar a nossa voz, né, para que isso funcione, ou seja, é preciso, de fato, levantar essa voz para isso. Muito bem. Como nossa conversa tá chegando ao fim, eu preciso trazer aquele quadro clássico, o Mete o Bico. Mete o Bico, você já sabe, é o nosso quadro do podcast onde o convidado traz seus pontos finais para tudo isso que a gente discutiu aqui. Hoje é o Molhe o Bico, né? Já que falamos de água. Carlos, quase 50 anos se passaram desde a última conferência para discutir acesso à água. E pouca coisa mudou de lá para cá. Sabemos que quem verdadeiramente gasta, envenena, nega o acesso à água não são as mesmas pessoas que são afetadas. Uma coisa que você mesmo trouxe nessa discussão. Como que a gente responsabiliza corporações, agronegócio e todos aqueles que verdadeiramente são responsáveis pelo racismo ambiental que vivemos hoje, pela crise hídrica e pelo aquecimento acelerado? Como obter justiça climática? Mete o bico. Essa é uma pergunta muito difícil, João. Eu não sei se eu vou conseguir responder ela assim a contento, mas... Não precisa responder, é só meter o bico. Eu acho que é o seguinte, a gente precisa... Primeiro, eu acho que radicalizar os processos da democracia no Brasil, eu acho que é preciso ter mais participação social, é preciso que as pessoas participem mais, é preciso que a gente entenda mais de política para poder a gente se meter um pouco na política, para tentar mudar aquilo que a gente acha que pode mudar. É preciso entender que o Brasil tem forças muito atrasadas ainda que dominam o nosso país, né? Então, uma das forças mais atrasadas, de fato, vem do campo, vem do agronegócio, vem dessa perspectiva da exploração muito forte. E aí, é claro, você vê trabalho escravo ainda acontecendo nesse país. Então, imagina o tamanho desse atraso que a gente tem. Então, enfrentar essas forças não se faz somente na arena do espaço de participação. É preciso radicalizar um pouco mais. Então, eu acho que esse é um caminho, sabe, que a gente pode encontrar para enfrentar esses atrasos, para enfrentar esses fantasmas que ainda existem, né, no nosso país e que ameaçam voltar a cada momento. Então, eu acho que a população está mobilizada, a população está consciente daquilo que está acontecendo. É o primeiro passo para que a gente possa, de fato, mudar esse cenário que a gente começou a mudar, né? É isso. É isso. Água também é política. Carlos, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, esse tempo de entrevista está acabando. Você tem alguma mensagem que gostaria de deixar? Uma consideração final? Não, eu só queria dizer, João, que na verdade, assim, a gente precisa entender que esses momentos de conferência são super importantes para que a gente participe, para que a gente faça mudanças. Agora, mais importante do que isso é como é que a gente se comporta dentro do nosso país, como é que a gente cobra o governo, como é que a gente participa das coisas. Ou seja, passa para esses momentos é importante, mas o retorno para casa, ele é muito mais importante, né? Porque ele garante, de fato, a efetivação dessas políticas na prática e na vida das pessoas. É isso. Obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Valeu, Carlos. Pessoal, hoje eu conversei com Carlos Magno, ele é mestre em agroecologia e desenvolvimento rural sustentável. É coordenador de mobilização social do Centro Sabiá e membro do painel de governança da plataforma Semiáridos da América Latina. Ele também é diretor da ABONG. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Cantos do Sabiá, o seu podcast semanal aqui do Centro Sabiá. Mas olha, antes da gente ir embora, eu quero te fazer um convite. Você curte esses assuntos de agroecologia, sustentabilidade, biodiversidade e defesa do campo e da cidade? Então vem ouvir o nosso novo programa que chegou aqui no Spotify. Vem ouvir o Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Comida de Verdade é o programa do Centro Sabiá para falar de alimentação saudável, livre de venenos e, sobretudo, aquilo que nos alimenta. Ficou curioso? Ficou curiosa? Procura no Spotify por Comida de Verdade. E vamos meter um bico? Responde aí nos comentários do Spotify ou do YouTube e meta o bico você também. Se liga aí. Como garantir justiça climática, água para todos no Brasil e no mundo? O que precisa mudar? Mete o bico! É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução de João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.